Bom dia, Bom dia, tia. tudo bem? Eu sim, a senhora. Estou bem. Kaique, vamos lá se organizando para abrir a câmera. E tia, é o seguinte, eu espremi 2 cravos no meu nariz, só tô horrível. Tá. Então, coloque seu nome, Antônio Kaique, É o no nome do meu... perfil, certo? Tudo bem, Matheus? Maria Clara, tudo bem? Vamos aguardar os outros colegas chegarem. Oi, Maria Clara, tudo bem? Sim. Não precisa ficar desse jeito, Antônio Kaique. É só você não focar muito no nariz. Pronto, tá aí, ó. Ninguém tá vendo por conta da luminosidade. Eu não tô enxergando nada. Só um pouquinho do teu rosto. Obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Oi, Rebeca. Sara, Júlia. Daqui a pouco vamos se organizar para eu fazer a chamada. Bom dia, professor. Abriu a câmera daqui a pouco. Oi, Ana Caroline. Bom Caio dia. Vera está chegando. Bom dia, gente. Turma, hoje nós vamos fazer a nossa revisão para a nossa atividade domiciliar, certo? A gente está pedindo que os alunos, eles comecem logo a sua atividade domiciliar logo em seguida das aulas, para não deixar acumular, certo? Na última atividade domiciliar tiveram alunos que entregaram em cima do prazo, não conseguiram concluir suas atividades. Lá no AVA tem a opção de concluir a atividade. Quando o aluno não clica em concluir a atividade, não é anexada a sua atividade. Então, tiveram alunos que Me tiveram envia, esses né, tia? Me problemas. envia. E alguns outros problemas em relação ao próprio sistema, que não teve como adicionar a atividade. Então, a gente pede que vocês se organizem durante esses dias para responder logo suas atividades logo em seguida das aulas, para vocês não deixarem acumular, porque mesmo vocês fazendo atividade em casa, deixando acumular, vocês vão ter pouco tempo para responder as questões, para pesquisar no livro, certo? Porque as questões, como eu sempre digo para vocês, todas as respostas estão no livro, pouquíssimas que vocês vão ter que recorrer à internet. Certo? Então, o ideal é que vocês façam suas atividades logo em seguida da nossa aula. Por isso, nós estamos tendo esse momento de revisão, tá bom? E vocês já receberam com certeza pelo AVA aquelas orientações todas para responder a atividade.
Alguns alunos ainda insistem em responder de lápis, um lápis muito fraquinho, que deu super trabalho para a gente corrigir, certo? Então, a gente pede que vocês escrevam de caneta uma letra legível, certo? E tia, Uma eu já letra... mandei sua prova, viu? Oi? Já mandei sua prova, Quem é que tá falando? Augusto. Oi, Augusto, você já mandou? Uhum. Quando? Ontem? Ontem. Certo. Então, nós estamos pedindo para vocês fazerem isso com antecedência para não ficar acumulado muitas questões, muitas provas. A gente percebeu que tiveram alguns alunos que realmente responderam apressados, dá para perceber pela própria resposta do aluno, responderam apressados porque deixaram para responder tudo em cima da hora, mandar no dia, no domingo, 11h59 da noite. Então, foi nítido isso. Então, a gente não quer, nesse momento agora, que aconteça esses problemas. E se acontecer, a gente ter logo como solucionar. Tipo, teve aluno, Augusto já mandou a questão, a atividade dele. A gente vai lá no AVA, ver se está tudo certinho. Se não tiver, a gente vai devolver para... Se tiver a imagem ruim, porque tiveram imagens que estavam totalmente distorcidas, a resolução não estava boa, certo? Então, a gente vai observar tudo isso, porque a gente já tem tempo de mandar a devolutiva para o aluno, para ele fazer direitinho, ou tirar uma foto melhor, ou escrever de caneta, porque a gente não quer que vocês escrevam de lápis, porque até melhor para a nossa correção, tá bom? A Annalise está chegando, vamos ver se alguns outros alunos chegam, que a gente tem pouco tempo, né, gente, para fazer nossa revisão dos dois conteúdos. Então, eu vou logo compartilhando aqui o slide com vocês de divisões celulares, ploidia. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode perguntar, tá? Eu vou abrir o momento para vocês tirarem as dúvidas, anotem que a gente vai tirar a dúvida rapidinho. Analice depois, Kécio também, se organizem para a gente fazer a chamada e abrir a câmera, tá bom? Certo, gente. Então, eu vou logo compartilhar aqui com vocês o slide. Tia. Tia. Vocês estão visualizando, gente? Tem que mês, tio. Sim, Oi? eu sim. Sim. Tem que mês. Gabriel, em junho. Meu Deus, Gabriel. Certo, gente. Nós vamos iniciar nossa revisão com o conteúdo de divisões celulares e formação do indivíduo. Primeiramente, nós vamos relembrar a ploidia celular. Nós temos dois tipos de células, as células diploides e as células haploides. As diploides são aquelas que vão ter o quê? Os cromossomos organizados aos pares, ou seja, elas vão ter dois conjuntos de cromossomos, um que vem do pai e o outro que vem da mãe, certo? As células diploides são todas as células que compõem os nossos tecidos, órgãos e sistemas. As células haploides, que a gente tem aqui o Nzinho, as células haploides são aquelas que possuem apenas um conjunto de cromossomos. Por que elas têm apenas um conjunto de cromossomos? Porque elas são resultado do processo de divisão celular meiose, e esse processo divide o número de cromossomos para metade. Então, elas vão ter apenas um conjunto de cromossomos, porque essas células são os gametas, certo? Essas células haploides são os gametas, e os gametas, eles vão se unir no processo de fecundação. O masculino se une com o feminino. E aí, quando ocorre a união, um conjunto de cromossomos que está no espermatozoide junto com um conjunto de cromossomos que está no óvulo vai formar dois conjuntos de cromossomos, né? Esses cromossomos vão ficar organizados aos pares na célula ovo ou zigoto, que é resultado da fecundação do gameta masculino e feminino. Os gametas, lembrando, são células haploides. As células diploides são células que formam todas as outras partes do nosso corpo, certo? Que a gente carrega um conjunto de cromossomo do pai e outro da mãe.
Ok, gente, tudo bem até aí? Podemos avançar? Falando em ploidia celular, em divisões celulares, nós vamos falar de dois tipos de divisões celulares: a mitose e a meiose. Quem lembra aí a finalidade da mitose? Qual é a finalidade da mitose, gente? A mitose meio que cria clones, não é, tia? Por exemplo, tem a célula mãe, daí cria várias células filhas. A célula... Ela dá origem a duas outras células idênticas. Né? Isso. Pedro Borges. Certo, gente. Então, a mitose, ela é um tipo de divisão celular em que vai acontecer nas células diploides. Ela tem a finalidade do organismo crescer, de repor células que se perderam. No caso do zigoto, proliferação das células, divisões celulares para formar o corpo do bebê. Então, na mitose, ela acontece nessas células diploides, em que uma célula, que é chamada de célula-mãe, vai gerar duas novas células filhas. Essas células filhas vão ser idênticas geneticamente à célula-mãe, certo? Por isso que Rebeca deu o exemplo de clones, são células clones. Uma gera duas novas células, mas todas elas são iguais geneticamente, são clones uma da outra, certo? Bom dia, tia. Bom dia. Nós já iniciamos a nossa revisão, tá? Porque a gente tem dois conteúdos e a gente não pode perder tempo quem tá chegando aí, viu, galera? Então, os papéis biológicos da mitose, como eu já havia falado, crescimento de um organismo, reposição e regeneração de tecidos, proliferação celular após a fecundação, o zigoto começa a se dividir, né, em novas células para formar o corpo do bebê, o embriãozinho, depois o corpo do bebê, produção de gametas em plantas, né, as plantas que se originam por processo haploide. No caso, nós temos também uma outra função da mitose, que é a reprodução assexuada dos organismos unicelulares. Por exemplo, bactérias se divide por mitose. Uma bactéria se divide em duas novas células vão gerar 4 e assim sucessivamente. Alguns organismos pluricelulares também, como as esponjas do mar, elas vão também se reproduzir por mitose. A gente viu nas aulas de reprodução assexuada, surge um brotinho a partir da mitose, esse brotinho se desprende do organismo adulto e gera um novo organismo, certo? Nós temos também, gente, a frequência de divisões mitóticas, ou seja, de mitoses que acontecem no organismo humano, por exemplo, que eu trouxe aqui os exemplos para vocês. As nossas células do duodeno, que é uma parte do nosso intestino, se divide a cada 24 horas por conta do atrito, né, com o bolo alimentar e tudo. Então, essas células vão se dividindo a cada 24 horas, sofrendo mitoses. Para crescer o cabelo, a gente também tem um processo de mitose. As células do esôfago se dividem semanalmente. A maioria das células nervosas e musculares tem algumas células do nosso corpo que só se divide no desenvolvimento embrionário e não mais, nunca mais se divide. Não tem condições de realizar mitoses futuras, como as células nervosas e musculares, por exemplo. As células do músculo cardíaco, não tem como. Por isso que uma lesão no músculo cardíaco é complicado. Oi, quem falou? Augusto? Bom Tem dia. uma questão nessa e eu atestei ela. Ah, tá. Oi, Júlia, tudo bem, Júlia? Júlia Batalha. Oi, tia, tudo? Bom dia. Consegui ativar a câmera e o áudio pelo notebook. Que bom. Estou feliz por isso. Certo, as células do fígado, dos rins, dos pulmões e outras do nosso corpo voltam a se dividir quando precisa se reconstituir, né? Quando precisa recompor
células que se perderam, partes lesadas, ok, gente? Então, a nossa divisão mitótica, né, a mitose, ela tem essa duplicação de cromossomos, primeiramente, para que as duas células filhas tenham o mesmo número de cromossomos. Aqui, ó, uma célula 2N, uma célula diploide, começa a se dividir, ela tem 46 cromossomos. Consequentemente, suas duas novas células filhas também têm que ter o mesmo número de cromossomos. E isso acontece nas células diploides, que também são chamadas de células somáticas. A mitose, gente, ela tem fases. Essas fases têm uma denominação: aprófase, metáfase, anáfase, telófase. Essas fases, elas são caracterizadas pela organização da célula em cada momento desse. Por exemplo, na prófase, a cromatina ela começa a se enrolar, formando cromossomos. Os centríolos vão ajudar no processo de divisão, formando uma estrutura chamada difuso. A carioteca começa a se fragmentar, ela vai se despedaçar nesse momento, vai desaparecer. O núcleo também, aí fica somente os cromossomos. Então, em cada fase da mitose, nós temos uma organização da célula, uma característica marcante da célula, um evento que acontece na célula. Nós temos também a metáfase, que os centríolos já ocupam os polos da célula. Eu vou mostrar a imagem para vocês. A anáfase, cromátides irmãs se separam. Telófase, que é o final, né? A carioteca e o núcleo voltam a se formar. E aqui nós temos a imagem para vocês visualizarem melhor essas fases. Aqui, ó, a prófase é a primeira fase. Antes de qualquer divisão, nós temos uma fase que é de preparação da célula para se dividir, que é chamada de intérfase, certo? Nesse momento, os cromossomos vão se duplicar, para que as células filhas tenham o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Aí, aqui, esses cromossomos, vocês já estão vendo que eles estão duplicados, né? As cromátides irmãs. Aqui ainda tem a carioteca, eles ainda estão dentro do núcleo. Nesse momento da prófase, a carioteca começa a se desintegrar, começa a se fragmentar, o núcleo desaparece e fica somente os cromossomos duplicados. Os centríolos, que são essas organelas aqui, elas começam a formar fusos de proteínas. Esses fusos que vão conseguir orientar os cromossomos para os polos da célula, para que essas células tenham o mesmo número de cromossomos. E aí os cromossomos, eles se ligam a esse fuso acromático, né, no final da prófase. Aí vem uma outra fase, a metáfase. Qual é o principal evento da metáfase? Os cromossomos vão estar onde? No centro da célula. Os fuso acromáticos orientam os cromossomos a ficar todos alinhados no centro da célula. Por que isso, gente? Porque quando chegar na anáfase, as cromátides irmãs, elas precisam se separar. E precisa existir uma separação completa dessas cromátides, para que cada célula filha tenha o mesmo número de cromossomos. Então, bem aqui no meio, ó, vem, separa, aí esses cromossomos vêm para um polo, os outros vão para o outro polo. E aí, no final da anáfase, o que acontece? Reintegra, a carioteca se reconstitui, o núcleo se reconstitui, os cromossomos vão ficar no interior do núcleo, o fuso acromático some, e aí nós temos a divisão na telófase, a divisão de quê? No citoplasma, que é chamado de citocinese. Esse citoplasma, ele se divide, todas as organelas também se dividem, e cada célula vai ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, originando duas novas células nesse processo de mitose, ok, gente? Com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Tudo bem até aí? Podemos passar para a meiose? Que o tempo voa. Gente, aqui a citocinese que eu já falei para vocês, é a divisão do citoplasma. Nós vamos para a meiose. A meiose, ela acontece nas linhagens de células germinativas, ou seja, vai acontecer para gerar quem? Os gametas. Os gametas vão ser gerados na meiose. O que acontece?
Na meiose, nós vamos ter duas divisões, diferente da mitose, né? Nesse caso aqui, vai ter meiose 1 e meiose 2. Por que que vai ter duas divisões? Porque no final da meiose vão gerar 4 novas células filhas, certo? Em vez de 2, vão gerar 4 novas células. E por isso nós vamos ter a meiose 1 e a meiose 2. Durante esse período, cada cromossomo vai se duplicar apenas uma vez. Tipo, lá na meiose, na mitose, a gente viu que os cromossomos se duplicam, não é isso? Aqui também vai se duplicar apenas uma vez. O que vai acontecer? Apenas a divisão das cromátides irmãs. A gente vai ver isso na imagem. Quais são a importância e a finalidade da meiose? A gente viu que a mitose é para crescer o indivíduo, repor células que se perderam e tudo mais, não foi isso? Na meiose, ocorre a redução do número de cromossomos à metade. Como eu falei para vocês, cada gameta vai ter que ter metade do número de cromossomos para, quando unir, voltar ao número ideal, o número típico de cromossomos de cada espécie. Por exemplo, o espermatozoide do ser humano tem 23, o óvulo do ser humano tem 23 cromossomos. Quando unir, vai dar o número típico da nossa espécie, que é 46, certo? Por isso que a gente diz que o processo de meiose é um processo reducional, porque vai reduzir o número de cromossomos à metade, porque vai gerar células haploide, vai gerar gametas, certo? Essa é a função da meiose, gerar gametas em animais, esporos em plantas. Além disso, por conta dessas divisões celulares, duas divisões na meiose, nós vamos ter uma fonte de variabilidade genética. Por isso que eu sempre falo, nós não somos clones de ninguém, cada um de nós temos um patrimônio genético único. Por quê? Porque durante a meiose, nós vamos ter um evento importantíssimo, que é chamado de crossing over. Com licença, tia. Te desculpa atrapalhar a aula, mas eu andei faltando e não tô entendendo muito o assunto. Júlia, você vai ter que rever as aulas lá no YouTube, certo? Tá ok. Onde é que eu encontro? No meu canal, tá lá todo no mapa. Canal Patrícia Helena. Tá no Tá bom. canal da professora Patrícia Helena lá no YouTube. Você vai rever Obrigada, todas tia. as aulas que a gente explicou detalhadamente, certo? Tá no mapa de estudo, né, tia? Tá lá no mapa de estudo o endereço certinho, tá bom? Obrigada. Aí, enquanto isso, Vou lá você ver. vai acompanhando aqui a revisão, tá? Tá ok. Vamos lá. Então, aqui nós temos a imagem que vai nos retratar como que acontece essas duas divisões na meiose. Nós temos uma célula com o número de cromossomos. Qual é o número de cromossomos dessa célula aqui? 4, certo? Ela tem apenas 4 cromossomos. E, nesse momento, antes de qualquer divisão, há uma duplicação de cromossomos, ou seja, duplicação do DNA. Nós estamos vendo aqui na outra imagem que esses cromossomos já estão duplicados, já tem as cromátides irmãs. Quando passa aqui a divisão no meio, fica um cromossomo para o lado, cromossomo para o outro, certo? Porque esses aqui são cromossomos simples e esses daqui já são cromossomos duplicados, tá bom? Que a gente chama de cromossomos homólogos. Então, gente, o que vai acontecer? Esses cromossomos que estão duplicados, nós temos a primeira divisão, que é chamada meiose 1. O que vai acontecer nessa meiose 1? A separação dos cromossomos homólogos, esses cromossomos que já se duplicaram. Cromossomos homólogos, nós temos 2 vermelhos e 2 azuis, certo? Por isso homólogos, porque eles são iguais, eles estão pareados, certo? Então, esses cromossomos homólogos, eles se separam. O principal evento da meiose 1 é a separação dos cromossomos homólogos, para acontecer a meiose 2. Na meiose 2, o que vai acontecer na meiose 2? Vai passar aqui, ó, a divisão e esses cromossomos duplicados, eles se separam, ou seja, vai haver a separação das cromátides irmãs. Esses que parecem um X, são os braços do cromossomo que a gente chama de cromátides. Então, aqui ao meio, separa cada um deles.
vai separando. E 2 deles vai para cada célula. Por isso que no final nós vamos ter o quê? 4 novas células filhas, porque essa célula aqui vai se dividir em 2, essa outra célula também vai se dividir em 2. Por isso, nós vamos ter 4 novas células filhas, que na meiose 1 vai acontecer o quê? A separação das cromátides irmãs. Aqui, ó, vai passar aqui, ó, a divisão, e cada célula vai ter metade do número de cromossomos da célula mãe. Deu para entender isso, gente? O que que acontece? Eu falei para vocês que a meiose, ela é fonte de variabilidade genética. Nesse momento bem aqui, entre essas divisões, esses cromossomos que se duplicam, eles podem se chocar um com o outro, se bater um no outro. Imagine, nossa célula tem 46 cromossomos, duplica. São muitos cromossomos dentro do núcleo. É impossível eles não se chocarem, eles não se baterem um com o outro, certo? E nesse encontro de um cromossomo com o outro, pode haver quebra de pedaços, quebra desses pedacinhos aqui, ó. Quando há quebra desses pedaços, um pedaço azul pode se juntar lá no vermelho, um pedaço vermelho pode se juntar no azul. Isso a gente chama de crossing over, ou permutação em português. O crossing over é um processo de permutação, de troca de pedaços de cromossomos. Isso vai gerar a nossa variabilidade genética. Essas células haploides aqui, ó, elas vão ter mistura de genes de um cromossomo com o outro. E isso é bom para a nossa variabilidade genética, certo? Eu vou dizer, tá aqui, ó, o crossing over. Qual é a importância dele? Aumento da variabilidade genética, troca de sequências de DNA entre cromossomos homólogos, também chamado de recombinação ou permutação. Oi, Rebeca. Tia, como a senhora falou de variabilidade genética, eu vi uma vez uma reportagem de um gato que cruzou com um coelho, daí nasceram uns gatinhos que pulavam que nem coelho. Tem esses tipos de Gatoelho, cruzamento eu vi. que pode acontecer, né? Pode gerar embriões que vão se desenvolver, mas geralmente quando é em espécies diferentes, não se desenvolve, mas em Mas eu vi. casos pode, como o leão e o tigre, por exemplo, que são de famílias próximas, são da mesma família Felidae. Pode acontecer, que eu já até comentei com vocês no 7º ano, né? Mas eu vi que é porque não era, por exemplo, gato nem coelho. É porque era o gato que era de uma espécie diferente e de uma espécie parecida e o coelho também, se eu não me engano. Era coisa assim que eu vi, não era espécies diferentes. Por isso que Tia. deram certo. Aí os gatinhos, eles nasceram com as pernas traseiras bem maiores que um gato normal e o Tipo, rabo Tia. de coelho. o gatoelho. Tia. E Pode. também eles não vão durar muito tempo, né? De vida. Porque tem a questão do cromossomos também, né? Que eles podem nascer com alguma alteração Que cromossômica. triste. Tão fofinhos. Então, Queria vamos lá. Aqui nós temos a imagem que nos retrata o crossing over, como é que acontece. Os cromossomos homólogos lá na meiose 1, o que que vai acontecer? Eles vão estar duplicados, né? Vamos imaginar nossas células, um número grande de cromossomos no interior do núcleo, impossível eles não se chocarem. Quando eles se chocam, a gente chama de quiasmas, né? Onde eles se encontram. E a água apareceu. Aí nós temos aqui, ó, os quiasmas, que é o momento de encontro deles, né? Quando se encontra, se choca, se quebra, e o que que acontece? Um pedaço pode ir para o outro cromossomo, tipo, esse pedaço azul ficou aqui colado nele, no vermelho, e o pedaço vermelho ficou colado no azul. Esse pedacinho vermelho carrega genes específicos, esse pedacinho azul carrega genes específicos. Então, nós vamos ter uma recombinação de genes nesses cromossomos. Aí, agora a gente imagina, passou aqui a divisão celular.
dividiu essas cromátides irmãs. Então, esses cromossomos que foram divididos, uma daquelas célulazinhas vai ter uma variabilidade de genes, não é isso? Quando surgir as 4 novas células, 2 delas podem ser recombinantes, sabiam? Então, voltando aqui a essa imagem, ó, 2 delas aqui, ó, pode vir com os cromossomos já, meu Deus, já 10 minutos, não acredito. Aqui, ó, nós podemos ver se tivesse aqui o crossing over, Aula boa passa rápido, já. a gente poderia ver um pedaço azul colado no vermelho, um pedaço vermelho colado no azul. Essa imagem aqui, não sei por que eu não coloquei. Bom dia, tia. Desculpa, acordei um pouquinho atrasado. Davi, hoje é revisão, Davi. Você teria que se organizar para acordar um pouquinho mais cedo, certo? Então, olha só, nessa imagem eu já trouxe, ó, quando eles começam a se dividir na primeira meiose, ó, se chocar, ocorrendo crossing over, por exemplo, essas 2 novas células filhas aqui, ó, já são recombinantes. Elas já têm pedaços de cromossomos diferentes, recombinação de genes. Deu para entender isso, gente? Que é o que acontece no crossing over. Por isso, gente, Sim. que as novas células filhas, elas vão ser resultados, né, dessa meiose e vai ser fonte de variabilidade genética, porque quando unir esse gameta com o outro, aí vai haver uma outra recombinação de genes. Por isso que nós não somos clones do pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, porque cada um de nós somos resultados de um processo de fecundação que vem de gametas que já sofreram recombinação antes, no processo de meiose, já sofreram crossing over, certo? Ai, gente, Mas por que a aparência entre um pai e um filho se parece muito? Oi? Se a gente não é clone do pai e da mãe, por que a nossa aparência se parece muito? Não, no caso, a gente vai ter muitos genes, 99% de genes semelhantes ao dos nossos pais. Só que quando há a recombinação, a gente herda um conjunto da mãe, de cromossomos, e um conjunto de cromossomos do pai, que vai começar a organizar os genes alelos, né, para característica do indivíduo. A gente vai ter muitos genes semelhantes ao dos nossos pais, porém a gente vai ter aquele 1%, vamos dizer assim, de genes recombinantes diferentes. Por isso que, às vezes, em teste de compatibilidade, alguém da família precisa de um órgão, doação de medula, às vezes, nenhum parente próximo, o irmão, tio, primo, não é compatível. Por quê? Porque cada um de nós somos resultado de um processo de fecundação de gametas que sofreram recombinação, sofreram crossing over antes, lá no processo de formação deles, lá na meiose. Entenderam? Mas muitos genes, a maior parte dos genes, a gente herda essas características dos nossos pais e das nossas mães. Só que nós não somos clones deles. Algumas pessoas têm características físicas idênticas ao do pai ou da mãe. Tem um homem que ele botou na cabeça que ele é meu irmão, filho do meu pai. E aí a família todinha acredita, nem fez o exame ainda. E aí botaram até no grupo da família. Aí ele veio falar comigo no privado, eu disse, tu não é nem meu irmão. Fui grossa mesmo. E tia. Oi. O meu sangue, ele é B positivo. E o da minha mãe é O negativo. Meu também. E aí, quando eu tava na barriga dela, né? Eu queria nascer com 5 meses, por causa que o corpo dela queria repelir, porque eu era de um sangue diferente. Sim. Tipo, ela aguenta até 9 meses, porque senão ia nascer prematura. Pode acontecer quando é a diferença do tipo sanguíneo, principalmente do fator RH. Certo? Gente,
Vamos lá, gente, já temos pouquíssimo. Oi, Sara. Ei, professora, eu queria saber se no final do horário a senhora vai dar uma lida na prova ou não. Se eu vou ler a prova, Sim. acho que a gente não vai ter tempo, Sara, porque a gente está com Já vai 5 acabar. minutos já. Tia, quando acabar aqui é pra voltar ou a senhora vai encerrar logo? Deixa eu ver aqui só se vocês têm outro horário depois daqui. Tem 10h30. Sim, mas é só Tradução, 10h30. história. 10h30. Mas dá Então, tempo. se não voltar, se terminar antes do tempo que vai terminar, a gente não vai conseguir concluir noções de embriologia, a gente volta para concluir noções de embriologia, porque eu também tenho outro horário em outra turma. Aí a gente conclui e encerra a revisão, tá? Ok. Terminar aqui e volta, né, tia? Volta só, desculpa, só para a gente voltar para concluir a noções de embriologia. Deixa eu... Gente, alguma dúvida em relação a meiose, mitose, crossing over? Não. Eu vou compartilhar logo as noções de embriologia com vocês. Todo mundo enxergando aí? Eu tô, tia. Noção de embriologia. Sim, tia. Chega normal. Sim. Certo, gente. Então, a gente já sabe como ocorre as divisões celulares, certo? Agora, nós vamos entender um pouco sobre as noções de embriologia, a formação do indivíduo, né? Como que ocorre o desenvolvimento embrionário. Antes disso, nós vamos revisar o processo de reprodução sexuada e reprodução assexuada, certo? Então, as divisões celulares e reprodução. Nós sabemos que existe 2 tipos de reprodução. A assexuada, os organismos são formados por mitose. A gente já sabe disso, que a mitose, ela também, uma das finalidades dela é a formação do indivíduo, a reprodução assexuada de indivíduos unicelulares e também de algumas espécies pluricelulares mais simples, como as esponjas. Nesse processo vai gerar clones geneticamente idênticos ao adulto. O brotamento, a bipartição são exemplos de reprodução assexuada. No caso do brotamento, nós temos o exemplo das esponjas do mar, ou poríferos. Eles são organismos pluricelulares, porém são muito simples, são animais do grupo da zoologia, o grupo mais simples, né? Gera-se os brotos. Esse broto, ele é formado por mitose, certo? E aí, quando esse broto amadurece, vamos dizer assim, ele cai e gera um novo indivíduo. Ele se desprende do adulto e gera um novo indivíduo. Nós temos o exemplo da bipartição, que é o processo que acontece em seres unicelulares, como as bactérias. Nós temos a célula-mãe, que vai se dividir, né, por bipartição, gerando 2 novas células filhas. Essas células vão ter o mesmo número de cromossomos, o mesmo material genético, vão ser geneticamente idênticas às células-mãe, certo? Esse é o processo de bipartição, que uma célula se divide ao meio, tá? Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. Caio, Davi, Lucas, Júlia, Eduarda, Augusto, Iago, Davi, Rebeca, Gabriel. Eu também, João Pedro Freitas. Sara. João Pedro Freitas, você não colocou seu nome. A gente precisa que vocês coloquem o nome para a gente fazer a chamada direitinho. Bia, Beatriz. Biologia, viu? Vou enviar daqui a pouco. Pedro Borges. João Pedro Freitas, Oi, tia, bom dia, tia. Na volta você coloca seu nome, tá bom? Davi também coloque Davi Lucas, por favor. Ok? Daqui a pouco a gente volta, gente.
tá terminando aqui, então a gente vai encerrar logo para a gente voltar rapidinho, tá? Porque eu tenho outra aula também. Tá bom, tia. Deixa eu só fazer logo aqui um print da tela. Certo. Vou encerrar.